Normalmente, os diagnósticos médicos operam em uma zona de conforto mecânica, sabe? E binária. Sim, bem previsível. Exato. Pense na ortopedia, por exemplo. Um raio-x revela uma linha de fratura no fêmur, o cirurgião aponta ali para o monitor e a intervenção é imediata. É visual e incontestável. Isso é reconfortante tanto para o profissional quanto para o paciente. Mas na nossa análise aprofundada de hoje, nós vamos afastar essa cortina de precisão visual para investigar uma realidade médica muito mais sombria e turva. Muito mais insidiosa, eu diria. Sem dúvida. Nós compilamos uma verdadeira montanha de dados clínicos. Estamos falando de diretrizes da American Diabetes Association, relatórios estatísticos do CDC, publicações do New England Journal of Medicine e os protocolos de longevidade do Dr. Richard Bennett. Um material denso. Muito denso. E o objetivo é desmascarar uma falha sistêmica silenciosa. Vamos dissecar aqui como o corpo humano entra em colapso devido à toxicidade crônica da glicose meses ou até anos antes da biometria laboratorial tradicional disparar um alerta definitivo. E aí que entra a urgência desse nosso painel investigativo de hoje. Identificar esses alarmes biológicos que a medicina contemporânea infelizmente banalizou. É revoltante como a medicina moderna se tornou tão dependente de exames de sangue em jejum a ponto de ignorar sinais físicos que gritam por atenção. Olha, essa dependência exclusiva criou um ponto cego colossal na prática clínica. O que esses dados nos revelam é uma epidemia invisível que exige uma atenção imediata de todos nós que estudamos a longevidade humana. Os números são assustadores. São. A American Diabetes Association traz um dado que deveria, francamente, causar insônia em qualquer pesquisador. 1 em cada 5 americanos com diabetes não faz a menor ideia de que o pâncreas já não consegue gerenciar a carga glicêmica. 1 em cada 5? Meu Deus! Sim. Estamos observando mais de 8 milhões de pessoas andando por aí com uma condição silenciosa que oblitera lentamente as redes neurais, a filtração renal e a microvasculatura ocular. E o que a pesquisa clínica rigorosa que estamos analisando expõe de forma inegável é que a zona zero desse colapso metabólico, o primeiro lugar onde a biologia perde a guerra contra o açúcar, são os pés. É uma constatação que força uma reavaliação completa de como a gente interpreta o corpo humano. A extremidade inferior é literalmente a região mais distante do coração. E faz todo sentido fisiológico, né? O sangue arterial e os impulsos elétricos têm a jornada mais longa e mais árdua para chegar lá embaixo e voltar. Exatamente. Faz total sentido que essa rede seja a primeira a falhar quando o suprimento de nutrientes se torna tóxico. O excesso de glicose circulante atua sobre a nossa rede de comunicação antes de haver qualquer necrose visível na pele. A literatura aponta o formigamento e a dormência periférica como o primeiro indício, mas não estamos falando apenas de um membro que dormiu por má postura, certo? Há uma degradação estrutural real acontecendo ali no tecido nervoso. Com certeza. A biologia por trás disso é devastadora e é contínua. O termo clínico é neuropatia periférica diabética, e o mecanismo não é um simples cansaço do nervo. É uma corrosão química. Exatamente. Quando há níveis cronicamente elevados de glicose no sangue, ocorre um processo chamado glicação. As moléculas de açúcar literalmente se ligam às proteínas e lipídios no sangue, criando compostos tóxicos. Os famosos AGEs. Isso, os produtos finais de glicação avançada. E esses AGS agem como um banho de ácido lento e microscópico que corrói a bainha de mielina, que é aquela camada protetora de gordura e proteína que isola os nossos nervos. Como o revestimento de plástico que isola os fios elétricos de alta tensão dentro de uma parede. A analogia perfeita. E quando essa bainha de mielina é corroída lá na base dos pés, a condução do potencial de ação, aquele sinal elétrico vital que viaja do cérebro para a extremidade, perde o seu isolamento. O sinal fica difuso, vaza. Exato. O sinal não chega limpo, o cérebro recebe um dado corrompido e a interpretação sensorial desse caos elétrico é o formigamento crônico. E as pesquisas indicam que quase 50% das pessoas com distúrbios glicêmicos
vão desenvolver isso. 50%. É alarmante. E a intervenção base imediata recomendada nos protocolos é aumentar o débito cardíaco para oxigenar esses nervos, né? Uma caminhada de 20 a 30 minutos diários, mais um corte drástico do açúcar. Fundamental. Porque se isso não for feito, a gente passa para um estágio ainda mais perturbador dessa neuropatia. Assim, a dor. Porque a dormência eventualmente dá lugar a uma dor insuportável. Os relatos que revisamos do Diabetes Care descrevem pacientes que acordam no meio da noite sentindo como se tivessem pisado em brasas vivas. Uma queimação severa. Severa nas solas dos pés, que não responde de jeito nenhum a mudanças de temperatura no quarto. E a revista Diabetes Care classifica esse fenômeno como um precursor brutal, muitas vezes reportado de 1 a 3 anos antes do diagnóstico formal de diabetes tipo 2. 1 a 3 anos antes. E o que está acontecendo não é uma inflamação térmica externa, obviamente, como a bainha de mielina e os próprios axônios estão severamente danificados, os receptores de dor perdem a capacidade de calibrar os estímulos. Eles disparam alucinadamente. Eles disparam de forma incorreta. É o equivalente biológico de um alarme de incêndio com a fiação derretida. Não há fogo no edifício, não há fumaça externa, mas o alarme soa com uma intensidade ensurdecedora porque o próprio sensor colapsou. Nossa, é muito triste processar isso. Eu fico chocada ao pensar que milhões de adultos, acima de 45 anos, estão sentindo seus pés pegarem fogo na cama, na calada da noite, e simplesmente internalizam isso como o novo normal do envelhecimento. Uma aceitação fatal. É uma lógica totalmente irracional. É como ignorar aquela luz vermelha de superaquecimento piscando no painel do carro e continuar acelerando o motor na rodovia, apenas torcendo para que a luz se apague sozinha. Mas o corpo não desliga esse alarme. Não desliga. E se a rede elétrica do corpo, os nervos, está derretendo sob esse banho ácido, a infraestrutura física que transporta o sangue também não sai ilesa. Os vasos sanguíneos. Isso. A falha sensorial fatalmente precede a falha microvascular visível. E essa transição da falha sensorial para a vascular é onde a ameaça passa a ser visível a olho nu. E o prognóstico se agrava de forma assustadora. A glicose elevada induz o que chamamos de disfunção endotelial. Que é quando a parede do vaso falha. Isso, os vasos sanguíneos perdem a capacidade de produzir óxido nítrico, que é a molécula crucial para permitir que o vaso relaxe e dilate. Ficam rígidos. Ficam estreitos, rígidos e frágeis. A analogia clínica aqui é tentar regar um jardim com uma mangueira que está severamente dobrada no meio. A água do sistema central até existe, mas não há pressão vascular para fazê-la chegar lá na extremidade da planta. E se o oxigênio e os glóbulos brancos do sistema imunológico não chegam lá, não navegam por essa mangueira dobrada, qualquer pequena ruptura na pele do pé se torna um evento gravíssimo. Um risco real de vida. O atrito de um sapato apertado, uma pequena bolha, a resposta de cicatrização do corpo está essencialmente desativada. Fica paralisada. O tecido permanece aberto, sem macrófagos para limpar bactérias invasoras e sem fatores de crescimento para reconstruir a derme. E os dados do CDC ilustram bem o desastre dessa falha capilar. Os dados das amputações? Sim. As úlceras de pé diabético são atualmente a principal causa de amputações não traumáticas nos Estados Unidos. Doença tem origem em uma lesão milimétrica que passou despercebida por pés já insensíveis à dor superficial. Incapazes de coagular. E se a via de acesso vascular está tão obstruída a ponto de não cicatrizar uma simples ferida, o próprio tecido intacto ao redor do membro inferior já deve estar dando sinais de sufocamento, muito antes da pele romper. Com certeza. Analisando as publicações do Journal of the American Academy of Dermatology, há um destaque claro para a descoloração da pele. Tons de vermelho profundo, manchas escurecidas ou um aspecto permanentemente azulado ali ao redor dos tornozelos. Essa descoloração é um marcador muito forte. É um sinal pré-diagnóstico que, pode aparecer cerca de 18 meses antes do diagnóstico laboratorial oficial de diabetes. 18 meses? É uma janela imensa. Uma janela crucial.
E é importante que nossa audiência compreenda que essa mudança de cor não é uma irritação dermatológica comum. É hemosiderina. O ferro oxidando na pele. Exatamente. Como as paredes dos capilares estão enfraquecidas pela glicação e pela pressão alta, microvazamentos de glóbulos vermelhos acontecem nos tecidos subcutâneos. O corpo tenta reabsorver essas células, o ferro da hemoglobina oxida e mancha a pele de dentro para fora com aquele tom enferrujado. E a intervenção sugerida é mecânica, né? Incorporar 5 minutos de alongamentos profundos e rotações de tornozelo ao acordar, forçando as bombas das panturrilhas a empurrar esse sangue de volta. É o mínimo para tentar ativar o fluxo venoso. É fascinante e ao mesmo tempo assustador como a biologia vai montando esse quebra-cabeça patológico. O que me leva ao outro sintoma que me gera uma indignação profunda. Os calcanhares rachados crônicos. Esse é um ponto crucial e muito negligenciado. É absurdo. A narrativa popular impulsiona essa ideia de que rachaduras severas nos calcanhares de idosos são apenas resultado de clima seco ou falta de autocuidado. O que é um erro médico gravíssimo. As prateleiras das farmácias estão lotadas de cremes paliativos lucrando com esse mito. Por que a indústria de cosméticos lucra bilhões vendendo hidratantes para sêniors, enquanto a classe médica falha miseravelmente em alertar que isso é uma falência neurológica? Porque a banalização dermatológica mascara uma falência muito mais complexa. Quando tratamos de calcanhares rachados que simplesmente não respondem à hidratação tópica externa, não estamos observando um probleminha de pele. Estamos diante de um colapso dos nervos autonômicos. Exato. Esses nervos operam abaixo do nível da nossa consciência. Eles controlam funções involuntárias cruciais, como a atividade das glândulas sudoríparas e sebáceas ali no pé. E a neurotoxicidade induzida pela glicose alta paralisa esses comandos. Paralisa. Sem suor microscópico e sebo para lubrificar a epiderme sobre a imensa pressão do peso corporal diário, a pele perde toda a elasticidade. E seca. Estilhaça de dentro para fora. Como a argamassa de uma parede que perdeu a umidade estrutural e começa a esfarelar. A física do processo é exatamente essa. E a American Podiatric Medical Association categoriza esse ressecamento autonômico como um dos grandes perigos ocultos. Cada fissura no calcanhar atua como uma porta de entrada gigantesca para patógenos do solo. Infecções severas. Sim. Reduzir o açúcar no sangue é vital para estancar a morte desses nervos. Não é só passar creme. Até agora, nós mapeamos como a extremidade inferior colapsa, mas se estamos falando de uma toxina circulando de forma sistêmica por todo o corpo, essa asfixia celular deve estar esmagando os órgãos vitais também. Sem dúvida, especialmente o sistema de filtragem do corpo. Exato. A literatura aponta um sinal físico que amarra o problema dos pés diretamente ao rim: o inchaço persistente, o edema com cacifo nos tornozelos. A conexão renal aí é inegável e frequentemente deixada de lado até pelos médicos de atendimento primário. Os rins possuem milhões de microfiltros, os néfrons, anos processando um fluxo sanguíneo pesado, espesso como um xarope por causa da glicose, acabam induzindo uma esclerose nesses filtros. Uma cicatrização inflexível. O rim perde a capacidade de excretar sódio e reter proteínas. Quando o fluido se acumula por causa dessa falência, a gravidade puxa esse volume massivo para o ponto mais baixo do corpo humano. Os tornozelos. E é aí que entra a distinção crucial do edema com cacifo, para quem está nos ouvindo, não é apenas um tornozelo inchado no fim de um dia cansativo. O teste tátil é fundamental. Se a pessoa pressionar o polegar com firmeza contra a canela ou o tornozelo inchado por alguns segundos e soltar, a pele não volta ao normal imediatamente. Fica uma cratera, um afundamento no tecido, porque a área está encharcada como uma esponja saturada. Esse sinal de cacifo é a prova física de que o tecido não consegue drenar o líquido. A National Kidney Foundation adverte que a nefropatia diabética atinge 1 em cada 3 adultos que convivem com altas taxas de glicose. E a ação exigida é elevar as pernas acima da linha do coração sempre que estiver em repouso e cortar o sódio rigorosamente, certo? Sim, aliviar a carga osmótica sobre os néfrons restantes é uma emergência. Mas olha,
O tecido engolido por esse inchaço, sem oxigênio e com os nervos em colapso, eventualmente passa de um simples formigamento para um estado de alarme de nível máximo. A dor hiperativa. E analisar os dados sobre a miséria dessa dor neurológica avançada me deixa profundamente frustrada. O New England Journal of Medicine expõe estatísticas implacáveis. Dores extremas, como choques elétricos ou centenas de agulhas quentes perfurando a carne das panturrilhas. É excruciante. E o verdadeiro desastre é como a classe médica rotineiramente diagnostica essa agonia de forma completamente errada. 25% dos diabéticos sofrem disso e são tratados para outras coisas. O viés do envelhecimento entra em cena para arruinar tudo. Quando pacientes entre 50 e 70 anos reportam essas pontadas profundas, o reflexo do sistema de saúde é prescrever anti-inflamatórios sob a presunção genérica de artrite, fascite plantar ou tendinite. O que é um absurdo investigativo. O tecido músculo-esquelético muitas vezes está intacto. A patologia é a hiperexcitabilidade das fibras nervosas sobreviventes, tentando disparar sinais de sobrevivência num ambiente tóxico sem oxigênio. Então o paciente sai do consultório com uma dor excruciante e uma receita de ibuprofeno. Quantas pessoas neste momento estão engolindo analgésicos que não têm absolutamente nenhum mecanismo químico para reparar a bainha de mielina? Milhares. E a medicação não trata a isquemia. Ela apenas amordaça o grito do corpo por socorro. Nós garantimos que o declínio progrida sem obstáculos. E se a dieta não muda e a caminhada diária não é adotada, nós chegamos ao fundo do poço dessa investigação clínica. O estágio crítico. O colapso circulatório terminal. Quando a dor mascarada é ignorada, o corpo entra em um estado de privação vascular que imita a morte do tecido em câmera lenta. E o sinal número 8 desse estágio são os pés cronicamente frios. Frios até sob pesados cobertores no ápice do verão. Exato. O isolamento externo se torna irrelevante porque os canos internos de aquecimento colapsaram. A doença arterial periférica. A American Heart Association diz que mais de 8 milhões de americanos sofrem disso. As grandes artérias que descem pelas pernas se calcificam, tornam-se canos biológicos rígidos. A hemodinâmica despenca brutalmente. E a biologia celular entra em apoptose, a morte programada. A ação vital apontada pelos dados é 30 minutos de caminhada rápida diária para forçar as artérias colaterais. Forçar a isquemia controlada para abrir novas vias. Exato. O que nos leva ao sintoma final, que é sutil, quase sempre ignorado, mas carregado de uma ironia trágica. A perda espontânea de pelos nos pés e nas canelas. Sim, o folículo piloso requer um influxo contínuo de oxigênio. Quando a doença arterial periférica estrangula o sangue, o corpo inicia uma triagem implacável. Ele corta o oxigênio de apêndices não vitais para salvar a derme. Como plantas de um jardim onde o sistema de irrigação foi desligado. Elas morrem lentamente. Revistas científicas correlacionam diretamente as pernas sem pelos ao comprometimento arterial severo. É inequívoco. E a ironia brutal que me deixa com a voz pesada de preocupação é que um paciente pode perder os pelos e achar que isso é uma maravilha, uma conveniência da idade, quando na verdade os seus vasos estão sufocando. Um exame de glicose de $12 poderia mudar isso e evitar uma amputação. A letargia preventiva precisa acabar. De acordo com o Dr. Richard Ben, a diretriz impõe que quem nos ouve dedique 30 segundos esta noite antes de dormir. 30 segundos para examinar os pés. Uma checagem obrigatória. Avaliar dormência, rachaduras, descoloração ou apertar a tíbia para rastrear inchaço. A intervenção precoce salva membros. Dieta, caminhada e uma revisão endocrinológica séria. Não aceitem o silenciamento passivo. E para encerrar este painel urgente, eu deixo uma reflexão provocativa para nossa audiência. Se os nossos pés, a parte mais esquecida e distante do coração, são os primeiros a gritar em desespero quando o sistema colapsa, É uma grande questão. que outros alertas silenciosos o corpo está tentando nos enviar todos os dias, que estamos ocupados demais ou desatentos demais para ouvir? Fica o questionamento clínico.